Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Fábio Damasio mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre outra matéria interessantíssima, né? Falamos um pouco ontem sobre a questão dos gargalos, dos tambores, né? E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da teoria das restrições, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que aí a gente vai trabalhar em cima disso. Deixa eu só confirmar se já estão partilhadas, então ótimo. Então, o que é a teoria das restrições? Né? Então, ela é uma abordagem que acaba medindo quais são as restrições no processo produtivo, né? Buscando sempre a melhoria contínua. Então, através da teoria das restrições, é possível identificar quais são os gargalos do processo produtivo, quais são os problemas, né? Onde estão maiores problemas. Mas não somente com a finalidade de identificá-los, e sim de buscar alternativas que possam ser a solução destes problemas, né? Porque todo e qualquer problema e situação que você tem, você deve trabalhar a solução dele, né? Então não basta você simplesmente trabalhar com a identificação dos problemas, você tem que entrar com um plano de ação em cima dele, né? Então todo o processo de produção ele possui algumas limitações, né? Então se entender esse processo como uma corrente, que é o caso da imagem ao lado aqui, vocês perceberão que essa corrente, deixa eu só ver se está gravando, ela está fragilizada, né? Tem um determinado momento que ela está segura com um clips. E aí, será que nesse caso essa corrente ela vai ter a mesma eficácia? Né? Vai ter o mesmo objetivo? Ele vai ser atingido como se da mesma maneira que tivesse os elos da corrente aqui? Ou vocês acham que não? Claro que não, né, gente? Então, é, aqui nós temos uma fragilidade no processo dessa corrente, né? Acaba restringindo isso daqui, tá bom? Então, nesse caso, a força dessa corrente ela está determinada pelo elo mais fraco. Não adianta eu me basear achando que vai aguentar, me baseando pelos outros elos. Eu tenho que me basear e subordinar meu processo por esse elo mais fraco, que é onde está o clips ali, tá? E aí, nesse caso aqui, é conhecido como gargalo. Esse daqui é o gargalo da produção. Tá? Então, é onde mora a fragilidade do processo produtivo, onde está a maior dificuldade, onde está o problema do processo produtivo. Tá? Então, como foi falado na aula de ontem, aqui nós temos um exemplo de gargalo de produção. Tá? Então, você tem aqui matéria-prima, entra, né? E aí nós temos 5 máquinas, a máquina A, máquina B, C, D e E. A primeira máquina tem capacidade de produção de 11 peças por dia, a segunda 9, a terceira 5, a quarta 8 e a última tem 15 peças. Eu tenho que me basear pela a minha produção pelo gargalo, que está onde aqui? Está na máquina 6, né? Não adianta eu pegar e entrar com 11 peças na máquina A, sendo que na hora que eu chegar na terceira máquina, eu só vou ter capacidade de produzir 5 peças por dia, né? Mesmo da primeira máquina para a segunda, eu vou ter que perder 2 peças aqui nesse caso, né? Então, quando nós percebemos aqui, entre uma máquina e outra, eu acabaria gerando estoque, a máquina, o produto ficaria parado e isso traria, né, prejuízo para a minha produção. Então, quando eu fizer o planejamento da minha produção, eu já sei que o produto acabado eu só vou conseguir no máximo 5, porque eu tenho que basear minha produção pela máquina C, né? Então, é por isso que nós falamos que tem que ser subordinado ao gargalo, tá? Então, quando nós falamos aqui de teoria das restrições, né, para resolver, não basta você identificar o problema, você tem que também buscar a solução dele, né? Então, quando nós falamos em sanar os problemas de restrição, né,
ou os gargalos, primeiro você tem que focalizar aqui nessas 5 premissas básicas, né? Primeiro você tem que identificar onde está o gargalo, onde está o problema, né? Qual é a restrição do sistema. Você tem que morar a partir daqui. Então, você identificou, você tem que trabalhar com ele. Geralmente as empresas elas trabalham simultaneamente, paralelamente, tá? Então eles pegam as restrições e trabalham à parte, né, para poder solucionar os problemas que ali estão. E aí, lógico, a produção não pode parar e tem que, né, à medida que você vai trabalhando, você vai conseguindo também pensar na solução desse problema. Segundo, definir como explorar as restrições do sistema, né? Então aí você tem aqui gargalo, você tem o pulmão, você tem a corda. Isso tudo eu vou explicar mais na frente. Então, o gargalo já foi explicado, vocês já conseguem identificar, né? E aí nós temos o pulmão e a corda. Olha aqui o que eu falei lá atrás, né? Subordinar tudo ao gargalo ou à restrição. Você tem que basear sua produção, você tem que basear tudo que você fizer pelo gargalo, né? Ou a restrição. Porque senão não adianta você. Lembra lá do exemplo aqui? Que você começa com 11 peças, mas vai chegar na máquina C, vai ficar produzindo 5 peças. Então você não tem a mesma capacidade de produção. Então você tem que se basear e subordinar a esta restrição. Elevar o limite da restrição do sistema, né? Então você tem que buscar a solução também, você tem que procurar trabalhar esse limite de restrição, né? Não basta você simplesmente trabalhar somente com o problema, você tem que procurar sempre soluções, né? Maneiras de você resolver esse problema, de você sair desse problema, né? E sempre repetir o processo, né? Procurar sempre trabalhar com essa repetição aí para que até que o problema seja solucionado. Então, assim, o que são os tambores, pulmão e corda, tá? Então, primeiro lugar, gente, tambor. O que é? É o posto do gargalo, tá? Então, tambor dá a ideia de ritmo. Então, o conceito é que o ritmo de produção será determinado pelo posto do gargalo, dado que este é o posto de menor capacidade e que por isso deve trabalhar em período integral. O ritmo de todo o processo produtivo será determinado por este posto. Tá? Para os postos de trabalho anteriores ao gargalo, a montante, trabalhar em ritmos mais intensos irá gerar apenas estoque intermediário desnecessário, né? Uma vez que o posto, o gargalo, não terá capacidade de processar os itens na mesma velocidade. E, por outro lado, né, os postos que vêm depois do gargalo, eles trabalham em um ritmo menor que o gargalo significará reduzir a taxa de produção. Então, gente, o que é o tambor? Aqui nós temos os 5 postos, né? Então, o tambor seria esse posto C, né? O posto do gargalo é onde está o posto. Então, você chama de tambor, porque é ele que dita o ritmo da produção, né? É através dele que você vai conseguir basear a sua produção. Não adianta eu querer basear minha produção aqui pela máquina E, sendo que na C eu só tenho capacidade de 5 peças. Não adianta eu colocar 15 peças lá no início, ou 11 peças, que é a capacidade da primeira máquina, sendo que na hora que chegar no C eu vou ficar gerando estoques intermediários. Então, quando eu penso numa produção, e isso eu falei muito na aula de ontem, a gente tem que pensar sempre em planejamento. Eu tenho que conhecer o meu processo produtivo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber quais são as minhas condições, qual é a minha capacidade. E aí, baseado nisso, eu consigo sim é, planejar de uma maneira melhor. Vocês percebem que aqui eu poderia ter um prejuízo muito grande se eu colocasse, né, um número baseado pela máquina A, porque eu acabaria gerando estoques intermediários, 2 peças entre o A e o B, né? E aí aqui mais 4 peças entre o B e o C. Eu teria 6 peças no estoque intermediário de uma forma desnecessária. Então, se eu sei que lá na frente eu só vou conseguir fazer 5 peças, eu começo lá atrás então com 5 peças e aí eu vou até o final e consigo terminar. É claro que eu tenho que sempre buscar a solução e procurar aumentar essa minha capacidade de produção da máquina C para tentar aproximar das demais, né? Talvez aí nesse caso eu trabalharia de uma maneira que aumentasse também a produção da B de bola e D de dado para tentar equiparar pelo menos a máquina A, porque daí eu conseguiria, né, ter uma produção um pouco maior.
E além do tambor, nós temos também o pulmão, né? O que seria o pulmão? O pulmão ele é o desabastecimento de material no posto de gargalo, né? Que acaba gerando uma paralisação no posto do gargalo, gerando, consequentemente, uma redução na produção. Para evitar que isto ocorra, é admitido que o posto gargalo trabalhe com nível de estoque intermediário para ser processado maior do que nos demais postos. Então, o custo a mais no estoque de materiais é admitido para ver o máximo aproveitamento no posto do gargalo. Esse estoque extra é dado o nome de pulmão, tá? Ele é fundamental para dar a segurança no gargalo para caso não haja imprevisto nas etapas anteriores. Então, você deixa um estoque intermediário naquele posto do gargalo, né? Para você ter um pouco mais, você poder respirar um pouco mais. Isso é chamado de pulmão, tá? Então, quando você tem esse desabastecimento, você acaba perdendo, né, totalmente, porque ali já é um problema. Se você tem uma deficiência na capacidade de produção, você acaba perdendo mais ainda. Então, isso daí, o pulmão é para te dar fôlego, né? Caso dê algum tipo de problema, você não consiga uma produção nas máquinas anteriores, você tem o pulmão, que é esse estoque intermediário que é colocado, né, um estoque extra, né? E aí aqui nós temos também a corda, né, que é a maneira pela qual o tambor, né, que foi definido lá no slide anterior, dita o ritmo da produção, conectando o pulmão ou o estoque de abastecimento do posto de gargalo às operações anteriores e no fluxo de operações. Uma vez que o pulmão esteja desabastecido, as operações anteriores devem fabricar para reabastecer esse estoque. Quando o estoque estiver preenchido, as operações anteriores são interrompidas, de forma que não haja produção em excesso, acima do que o posto gargalo seria capaz de processar. Portanto, a corda irá puxar a produção para abastecer o pulmão, no ritmo do tambor. É mais um ajuste, né? Você acaba ajustando é, todas essas. Você acaba ajustando toda a produção, sempre pensando no gargalo. Vocês estão percebendo a importância do gargalo? De você identificar o gargalo? Porque estoque gera custo, estoque gera despesa, necessita de espaço, pode trazer prejuízos. Então, se você não conhece um gargalo no seu processo produtivo, você automaticamente não consegue, você pode gerar prejuízos para si. Então, quando nós falamos do processo de gargalo, nós temos também o processo de melhoria do processo produtivo, porque você começa a pensar mais nisso, né? Então, um processo produtivo ele pode ser melhorado em velocidade, redução de estoques intermediários e, consequentemente, de custos, aumento da competitividade e aumento de vendas. Gente, quando eu produzo com mais velocidade, automaticamente eu consigo produzir mais, né? E quando você produz mais, você tem a possibilidade de vender mais, né? Quando você reduz os estoques intermediários, automaticamente você está reduzindo custos também, porque estoque, como eu falei agora há pouco, estoque ele gera custo, ele tem necessidade de espaço, você pode provocar algum tipo de avaria, provavelmente vai ter que ter um profissional ali para poder cuidar desses estoques, né? Então é isso, gente, tá? Redução de estoques, você acaba aumentando a sua lucratividade, reduzindo também alguns custos, tá? E aí, quando você consegue esses três itens acima, automaticamente você consegue também aumentar a sua competitividade no mercado. Você se torna competitivo quando você tem um preço competitivo, né? E aí, se você tem redução de custos e consegue produzir mais, você se torna mais competitivo. Você consegue vender mais e melhor, né? E aí, automaticamente vem o aumento das vendas. Uma coisa puxa a outra. Então, se vocês perceberem bem, uma coisa vai levando a outra, né? Então, aqui, ó, tem uma observação aqui embaixo. A utilização prática da teoria das restrições não deve ser, porém, utilizada separadamente. Temos que integrá-la aos conceitos de uma filosofia de gestão muito importante chamada Lean, tá? E o que seria a Lean Manufacturing, né? É um pé, né,
da filosofia inspirada no sistema da Toyota. Nós falamos um pouco sobre o toyotismo, né? E significa manufatura enxuta e focado na redução de desperdícios como a superprodução. Tempo de espera, gargalos, defeitos e excessos de processamento. Essa filosofia ela é baseada em 5 princípios básicos: valor, cadeia de valor, fluxo, sistema pull, que é puxar, e conceito de perfeição. Gente, vocês vão perceber que isso daqui é muito próximo do toyotismo, tá? Eu vou explicar um a um agora, mas é muito a ideia da qualidade, foco no cliente, aquela coisa de você buscar sempre uma busca incessante da perfeição, tá bom? Então, quando nós falamos de valor, são o quê? São as características proporcionadas por cada produto ou serviço e perceptível ao cliente, que irão influenciá-lo na sua decisão de compra, né? Pois quanto maior o valor percebido, maior será o nível de sua satisfação. Quando nós falamos de valor, gente, nós estamos falando de qualidade, de coisas que o cliente percebe que faz com que ele se interesse pelo produto. Vamos pegar um exemplo aí. Quando você vai comprar um automóvel, muitas vezes você vai olhar o que? O acabamento, né, o designer do carro, isso tudo são valores que foram agregados. A potência do motor, ou a economia também do veículo, né? Quais são os opcionais, isso tudo vai gerando valor. Uma pessoa quando vai comprar uma roupa, por exemplo, vamos usar um exemplo aí também de vestuário. Você vai comprar uma roupa, você vai olhar o tipo do tecido, se o material é bom, se o preço é competitivo. Cada pessoa tem um valor. É claro que toda e qualquer situação você precisa buscar o seu público-alvo. Você tem que conhecer seu público-alvo, né? Às vezes o que é valor para um cliente pode não ser valor para outro. Se você pegar uma pessoa que vai montar uma loja de roupa num bairro popular, né? Talvez não seja o mesmo valor que a pessoa, o cliente da Oscar Freire vai encontrar, né? São características, né, que acabam gerando valor. Talvez para uma pessoa comprar uma roupa, uma camiseta, por exemplo, o valor seja você conseguir oferecer um produto barato, um produto em conta. Em contrapartida, no Oscar Freire, às vezes quer usar o quê? A grife, quer usar um detalhe. Tem lugares, por exemplo, que você vai vender joias, por exemplo, né? Muitas pessoas olham somente a qualidade, né? Outras pessoas olham se tem uma pedra, se tem uma pedra preciosa, se não tem. Isso são valores, né? Que a gente acaba agregando ao determinado produto. Vamos pensar aqui, um curso, por exemplo, você vai olhar o que fez com que vocês escolhessem a essa, por exemplo, para esse curso. São os valores, né? Talvez a localização, talvez uma possível qualidade do curso, indicação de alguém, talvez a disponibilidade de horários, né? Flexibilidade, não sei. São valores, né? E aí nós temos também a cadeia de valor, né? Então, cada produto deve passar por um conjunto de etapas para que sejam concluídos. Essas etapas elas podem ajudar ou não no processo de geração do valor, no processo de planejamento da produção, que tem que ser identificadas as etapas que criam valor ou não. Cada uma deve ser analisada para se identificar os processos geradores de desperdícios a fim de eliminá-los. Gente, isso daqui, a cadeia de valor nada mais é do que a junção de todos os valores, né? Você vai ter que identificar. Olha, o meu público-alvo, por exemplo, eu vou pegar aí um público-alvo de pessoas que querem comprar um iate, por exemplo. Né? Quem é o público-alvo? São pessoas que geralmente são milionárias. O que é valor para essas pessoas? Você vai estudar. E aí, na cadeia de valores, você vai procurar estudar esse cliente e saber aquilo que vai agregar cada vez mais valores para gerar interesse no seu produto. Você vai oferecer conforto, você vai oferecer talvez cores que sejam mais bem aceitas, você vai oferecer talvez potência, talvez durabilidade, não sei, né? Mas a cadeia de valores é a junção de todos os valores que você vai trabalhar no processo de produção. Você lá atrás na produção vai conseguir trabalhar essa junção dos valores. Isso daí seria a cadeia de valores, tá bom? Fluxo é todo o fluxo de pessoas, materiais, informação e capital, gente, que percorre a cadeia de valor. Esses diversos fluxos têm que ser contínuos, sem que existam pontos de estrangulamento, no caso, os gargalos, para que não haja interrupções e redução na atividade produtiva. Então, quando você trabalha o fluxo, gente, você está pensando na empresa como um todo. Então, aqui você vê que enquanto a gente estava falando de gargalo, a gente estava falando somente de máquinas, né? Capacidade de produção ali da máquina.
Mas quando você pensa no fluxo, você pensa no todo. Então não adianta eu ter, por exemplo, uma máquina que tem que ter duas pessoas operando se eu só tenho uma. Isso vai gerar um gargalo também, né? E aí no fluxo ele tem que pensar tudo. Você tem que pensar nas pessoas, você tem que pensar nos materiais. Você vê que aqui eu já estou extrapolando, eu já estou fugindo da máquina, né? Será que para aquela máquina funcionar eu tenho pessoas suficientes? Eu tenho materiais suficientes para poder fazer a máquina funcionar? Eu tenho informação, formação do funcionário suficiente? Né? Será que o funcionário que está lá está bem preparado? Se eu colocar qualquer um outro lá, vai saber executar? Capital também, será que eu preciso gastar para aquela máquina funcionar? Vamos pegar um exemplo. Na aviação agora, durante a pandemia, né? É lógico que a gente está falando do sistema de produção, mas na aviação, durante a pandemia, os sistemas eles foram totalmente paralisados, né? Por quê? Porque existe um estudo, inclusive, que fala que é, uma, uma aeronave para levantar voo, ela necessita de pelo menos de 50 a 60, isso varia conforme o modelo da aeronave, de 50 a 60 pessoas para poder começar a gerar lucro para a empresa. Então você vê que o capital que eles investem para poder levantar voo é imenso, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, aqui você vê que eles acabaram tendo que suspender alguns voos por causa da questão do capital, porque em algum momento o fluxo acabou gerando uma restrição, né? Então, preferiram suspender, né? Do que, porque não tinha demanda, né? Você não ia levantar um voo, uma aeronave com 5 pessoas dentro do avião, não vale a pena, né? Acaba tendo prejuízo. Então, o fluxo ele envolve tudo isso: pessoas, materiais, informação e capital, tá? E aqui temos o sistema pull, puxar, né? É um princípio que determina que a produção de qualquer produto ou serviço deverá iniciar somente quando o cliente solicita, aplicando o conceito do just in time, né? O que contribui para a redução do excesso de produção e dos estoques excessivos. Isso daqui é mais ou menos semelhante à produção sob encomenda que eu ensinei para vocês, né? Então o sistema pool ele trabalha mais nesse sentido. Você só vai começar a produzir quando o cliente pedir. O just in time, eu não sei se vocês conhecem, é basicamente a produção sob encomenda. Você só faz a compra da matéria-prima quando o cliente faz a encomenda. E aí você só vai comprar matéria-prima, aí sim que você vai pensar na produção, aí que você vai contratar o transporte e outras coisas mais também. Tá bom? Então o sistema pool seria isso daqui. Só um instante. E aí, gente, por fim, nós temos o conceito da perfeição, que é um princípio simples que determina a importância da qualidade e da existência do retrabalho. Os colaboradores eles têm que ser treinados nas instruções de qualidade, cujos padrões e critérios devem ser ajustados para um perfeito acompanhamento do processo. Gente, o conceito de perfeição é basicamente o toyotismo. Você tem que trabalhar sempre pensando na qualidade total, né? Se der algum problema naquele processo, automaticamente você tem que suspender e corrigir essa questão, tá? Então, é, você tem que ter qualidade. E se você não tiver qualidade, automaticamente você vai gerar retrabalho, e aí retrabalho é prejuízo para a empresa, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, eu vou parar por aqui por enquanto, e aí a gente volta agora no segundo vídeo.